Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21/12, nós vamos meditar de Tiago, do capítulo 3 ao capítulo 5. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar sobre os pecados da língua. E o dever que nós temos de refreá-la. É um cuidado constante. E Tiago, com o nosso pastor aqui em exercício, nos traz ensinamentos práticos, muito útil no nosso dia a dia. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestre, sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigiremos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijo ventos por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoleiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E olha o que ele fala. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo na chama do inferno. Pois toda espécie de fera, de ave, de réptil, de seres marinhos se torna e tem sido domada pelo gênero humano. Língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos a Deus. Também com ela, amaldiçoamos os homens. Feitos estes homens à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim? Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante a condigno proceder das suas obras. Se pelo contrário tendes no vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorie disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisa ruim. A sabedoria, porém, é lá do alto, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovamos a paz. E aí no capítulo 4, ele vai falar pra gente qual é a origem das contendas. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres
que militam a vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viver a lutar e a fazer guerra, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o esbanjares com os vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É como ciúmes, que por nós anseia o Espírito e ele faz habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, convertei o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. E aí ele continua falando sobre a maledicência, né? Que ela é condenada. Irmãos, não falai mal um dos outros. Isso é maledicência. Aquele que fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, aqui, Tiago nos deixa claro que não foi dado ao ser humano, por Deus, nem por ninguém, o poder de julgar o próximo. Somente Deus pode julgar o outro, o próximo e a nós mesmos. Então, não devemos estender o dedo julgador. E Tiago aqui nos adverte muito a respeito disso. Atentai-vos agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã irei para a cidade tal, e lá passaremos o ano, negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que vai se suceder amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que perece por um instante, logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Então, é com base nesse texto aqui, né, que os nossos irmãos antigos já diziam, se Deus me permitir, se Deus quiser, eu irei até você, eu viajarei, eu farei isso. Não era por costume, mas era por observar a palavra de Deus. Hoje, eu e você aprendemos com a Bíblia, né? A não fazer disso um costume, mas uma prática. Se Deus nos permitir, amanhã levantaremos e faremos muitas coisas, mas se Deus nos permitir, né? Então, Tiago, capítulo 4, versículo 5. Se o Senhor quiser. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogâncias e pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aí, o capítulo 5, né, que é o nosso último texto de hoje, que é inclusive o último capítulo de Tiago, ele fala:
Atentai agora, ricos, chorai, lamentando por causa da vossa desventura que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comida por traça. O vosso ouro, a vossa prata foram gastos pela ferrugem, e a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulados nos últimos dias. Eis que o salário do trabalhador que ceifou os vossos campos e que vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, nós mostramos aqui, né, no texto, Tiago nos mostra um Deus de justiça, um Deus que observa nos pequenos detalhes as injustiças praticadas nessa terra. E ele fala do salário do trabalhador. Olha a dimensão, não é? Tendo vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendo engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então, está falando aqui, né, da opressão do rico sobre o pobre. E aí, a necessidade da bênção e o exemplo da paciência que Tiago, como um bom pastor, nos ensina que isso é necessário. Irmãos, tomai como modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhes deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e ele é compassivo. E aí nós vamos ver que ele vai, por último, trazer alguns procederes, né, experiências da vida que o cristão deve observar. Acima de tudo, porém, meu irmão, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja a vossa palavra, o vosso proceder, sim, sim, não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, se-lhe-á perdoado. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai um pelos outros, para serdes curado. Muito pode, pela sua eficiência, a oração de um justo. Nesta versão, a súplica de um justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele orou para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Meus irmãos, que algum entre vós desviar da verdade, e alguém o convencer e o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Que maravilha, não é? Amanhã nós falaremos da primeira epístola de Pedro. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Te agradecemos por esses conselhos práticos e queremos fazer da Tua palavra todos os dias lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.